Doenças hereditárias. Não é possível, através de remédios, curar uma doença hereditária. As técnicas terapêuticas e remédios só podem ter efeito depois que a pessoa se volte para a alma e comece a cura interior. Pois foi a alma que escolheu que aquela personalidade passasse por um desequilíbrio, para que possa assim viver um processo que o leve a compreender o significado daquela situação. E assim ocorre a cura após compreender e modificar a causa. Dessa forma, a alma pode modificar aquele karma. Não há mais a necessidade de manter aquela situação, pois a pessoa transcendeu aquele processo. E esse fenômeno é chamado de cura interior. Então, agora nós vamos falar sobre o texto que foi lido, né? Então, não é possível, através de remédios, curar uma doença hereditária. As técnicas terapêuticas e remédios só podem ter efeito depois que a pessoa se volte para a alma e comece a cura interior. Então, o que significa essa parte do texto? É que numa doença que ela é genética, ela não tem como haver a cura através de uma técnica terapêutica, através de remédios. Eles são necessários, pois eles podem ajudar, auxiliar, mas só poderão auxiliar após eu ficar um determinado tempo, até seria um longo tempo, conectado, buscando o meu ser interno, a minha alma, né? Seria aquele meu Deus interno, né? Aquele Pai, o Pai interno. É dessa forma que é possível haver a cura. Então, seguindo o texto, pois foi a alma que escolheu que aquela personalidade passasse por um desequilíbrio para que possa assim viver um processo que leve a compreender o significado daquela situação. E assim ocorre a cura após compreender e modificar a causa. Existem causas mais simples que são efeitos do procedimento, desse processo que é genético. Por exemplo, podemos ter um efeito de dor de cabeça, como se fosse um processo, vamos supor, um processo de fígado. Isso aí já é possível ser curado mesmo com remédios, porque ele, com remédio ou outra terapia, através de massagem, alguma coisa relacionada falando assim mais pela medicina oriental, ao meridiano do fígado, ele pode vir a fazer uma massagem, tomar algum remédio, boldo, etc. e haver uma cura. Porém, ele é o efeito de um outro processo anterior. Podemos tomar aqui como um desequilíbrio do rim, que aqui eu não vou colocar o nome específico relacionado à medicina oriental, né? Porque aqui a gente está falando mais sobre o processo de cura para uma doença hereditária. Então, no caso, aí o que surge seria que aquele efeito no fígado foi um processo ocasionado por um desequilíbrio do rim. Aí sim, no caso o rim, que pode ser um processo genético, através de tua mãe, através do pai, ou a própria família
quase todos os membros da família têm um procedimento, um problema, né? Avós, pode ter esse efeito, posso ter esse desequilíbrio, né? Vamos supor assim, um desequilíbrio no rim. E aí, como que é possível, né, cessar esse procedimento, esse ciclo, né, hereditário? A única forma de que possa cessar seria você ficar conectado com o alto. É interessante que foi falado ali que a alma que colocou isso, né? Então eu vou entrar numa outra figura. Então, observando a figura, nós temos essa parte, essa imagem, né, negra, que significa o corpo físico dentro do plano físico, o corpo emocional dentro do plano emocional, o corpo mental, que é o azul, né, estar dentro do plano mental. E acima desses três planos, que o preto seria o nosso corpo físico, o verde nosso corpo emocional, o azul nosso corpo mental, acima dele teríamos o corpo causal, que é onde se localiza a alma. Então, nesse corpo causal, que fica nesse plano causal, é onde está a nossa alma. Nesse ponto não existe doença. Nesse ponto não existe doença. Então, quando eu estou com um processo físico e estou me apegado às coisas físicas, eu estou no plano físico e nesse plano físico é que existem as doenças. Quando eu fico pensando ou fico com algum processo emocional, um sentimento, uma tristeza, um medo, uma preocupação, eu estou dentro do plano emocional. E aí eu trago esses processos que estão nesse plano, e nesse plano é que estão as doenças. Não vou explicar agora por que nesses planos estão as doenças. E nesse plano mental, onde está o nosso corpo mental, onde eu fico pensando, fico refletindo e penso, eu começo a criar as doenças mentais, porque nesse campo é que estão as doenças. Então, para que eu possa definitivamente eliminar todo esse processo das doenças criadas pela personalidade, a única forma é ficar conectada com a alma. É ficar conectado com a alma, porque na alma não existe as doenças. É lá que nós começamos a nos purificar. Mas por que a alma mantém, né? Eu li lá por que a alma mantém. Vamos supor que numa vida passada eu me desequilibrei porque vivi criando processos que não estão alinhados ao sentido da alma, porque tudo que eu tenho que fazer, todas as coisas que eu tenho, a essência da minha vida é se conectar ao sentido, ao qual seria o trabalho, qual seria a evolução, né, da alma, a evolução do espírito. É nesse sentido que meu ser devia estar voltado, né, meu consciente. Mas não, eu fico pensando e acho que devo seguir esse caminho, devo seguir aquele outro, devo fazer um determinado trabalho, acho que devo fazer determinada ação, devo casar, devo ter filhos, e coisas que eu fico pensando pela minha mente, e aí vou sofrendo através do emocional, e meu físico também vai passando por esses processos. Então, após o renascimento, a alma, ela coloca alguns processos
nossa personalidade, para que nós possamos compreender que nós devemos sair daquela vida. Então, vamos supor que eu tenho uma família, que tem um processo hereditário ali, né, que é cheio de problema de rim. O que seria rim, né? Rim, elemento água, que pela medicina oriental, medicina chinesa, todos sabem. O que seria isso? O que seria purificação, né? Seria eliminar a purificação, eliminar toda essa sujeira interna, né? Então, por exemplo, tem um problema de estômago. O problema de estômago é excesso, é muita preocupação, a pessoa fica pensando e preocupações. Aí a pessoa pode até entrar numa família onde tenha esse problema de estômago, ou exagero, né, o desequilíbrio entre o consumo, né, dos alimentos, né, seria até a gula, né, que possa seria assim um processo mental que nos leva a esse desequilíbrio físico. Então, para eu eliminar, cessar, é eu passar por esse processo de cura, né? Esse processo de cura, de eliminação, de que eu me desequilibrei, eu me desalinhei, né? Eu não fiz esse alinhamento. Com quem? Com a minha alma. Então, para que eu possa reequilibrar, voltar ao caminho, né? Ao caminho que eu deveria ter tomado, para que ocorra essa cura, é ficar conectado com a alma. Finalizando o texto, vou seguir aqui. Dessa forma, a alma pode modificar aquele karma. Não há mais necessidade de se manter aquela situação, pois a pessoa transcendeu aquele processo. E esse fenômeno é chamado de cura interior. Então, a cura interior é quando a pessoa, ao retornar a esse alinhamento com a nossa personalidade, com a nossa alma, é que houve um reequilíbrio e aí ocorre a cura. Ocorre todos os processos, porque os meus apegos, vários apegos relacionados a trabalho, eu quero... É lógico que o trabalho é uma coisa necessária, mas seria interessante que a pessoa fizesse algo que viesse mais internamente, viesse mais uma mensagem mais interna, porque normalmente está tudo relacionado a ganhos, né? Ganhos financeiros e mais, e você sai daquela linha que seria a linha da tua essência, né? Do teu sentido de vida, que é o sentido da vida, da alma, do espírito, do regente, e você vai evoluindo até chegar a essa consciência única, né? Que nós chamamos de Deus. É isso. Obrigado.